Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são esses fundos que mais pagam dividendos e vou te explicar algumas coisas bem importantes que você precisa entender na hora de escolher o melhor fundo para você. Fala, eu sou o Guilherme do Asta Fortuna e o negócio é o seguinte: se você já ouviu falar em fundos imobiliários, pode ser que você tenha ficado na dúvida sobre quais são os melhores fundos para você investir, quanto que você ganha de rentabilidade sobre o valor que você coloca no fundo, qual é o aluguel mensal que cada fundo te paga. Então, o pessoal lá do GuiInvest fez um relatório muito interessante, que é o relatório do ranking dos top 10 fundos que são os melhores pagadores de dividendos, melhores pagadores de aluguéis mensais. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são esses fundos que mais pagam dividendos e vou te explicar algumas coisas bem importantes que você precisa entender na hora de escolher o melhor fundo para você. E eu vou fazer o seguinte também: no primeiro link da descrição, eu vou colocar lá um acesso para você poder baixar o ranking para você também, você ter acesso ao relatório que o GuiInvest fez. E uma coisa importante de falar é o seguinte: nem eu, nem o GuiInvest estamos recomendando esses fundos para você. A gente não está recomendando que você compre esses fundos. A gente só quer te mostrar quais são os fundos que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Mas para você escolher o melhor para você, tem algumas questões que você precisa entender e eu vou falar mais para frente. Então, se você gostou dessa ideia, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Quando você entrar no link lá da descrição, você vai ter acesso a essa página aqui, tá? Baixa agora o ranking, você coloca aqui o seu e-mail, clica no botão fazer download, aqui tem mais algumas informações sobre o ranking de fundos imobiliários, sobre o André, tá? Lá do GuiInvest. Beleza, você vai receber um e-mail com o link para acessar esse relatório aqui, que é o ranking de fundos imobiliários, tá? Aqui tem um ranking, mas eu quero que você entenda uma coisa antes. Em primeiro lugar, como que você calcula a rentabilidade do aluguel do fundo imobiliário? Quanto que ele te paga? Então, o nome que a gente dá para isso é Dividend Yield, né? Que está a fórmula aqui. Então, como é que se calcula o Dividend Yield? É nada mais do que o rendimento sobre o preço, né? E aí, ele vai te dar lá a rentabilidade anual ou mensal, enfim. Então, no ranking aqui, ele mostra, olha só, o primeiro fundo que mais rendeu foi esse aqui, FIGenShop, né? FIGS11, o segundo, Mérito 1, assim por diante. Então, o primeiro fundo te deu uma rentabilidade de 15,3% nos últimos 12 meses. Aqui é o Dividend Yield dos últimos 12 meses, tá? O segundo fundo, 13,1% dos últimos 12 meses, e assim por diante. Então, isso significa que, por exemplo, no primeiro caso aqui, para cada 100 mil reais investidos, você teria recebido em torno de 15.300 reais de aluguel ao longo do ano, fechado? Então esse é o Dividend Yield. Eles calcularam isso pegando todo o rendimento recebido ao longo do ano sobre o preço da cota do fundo imobiliário que é negociado na Bolsa. Então ele diz aqui uma coisa importante, olha, foram excluídos fundos que estão em período de amortização. Porque o que acontece? Existem fundos que têm vários imóveis na carteira e eles vendem um ou mais imóveis. E ao invés de eles pegarem esse dinheiro da venda e comprar outro imóvel para alugar e pagar mais aluguel, o gestor escolhe, por um motivo ou por outro, pegar esse dinheiro e distribuir para os cotistas, devolver esse dinheiro, entregar esse dinheiro para os cotistas. Então pode ser que num determinado mês o fundo paga um dividendo muito alto, que na verdade não é o aluguel mensal, é a amortização. Então ele está pegando lá um imóvel que ele vendeu, aquele valor que ele recebeu e distribuindo por todos os cotistas, fechado? Então você vai receber a quantidade do valor da amortização pela quantidade de cotas que você tem. Então nesse caso você não estaria recebendo um aluguel, mas sim um valor da amortização. Então muitas vezes um fundo paga um valor muito alto no mês que a pessoa acha, pô, nossa, o fundo está pagando aluguel muito alto, mas pode ser que seja uma amortização. Então, aqui nesse ranking, ele excluiu a amortização. Você já aprendeu o que é amortização. Uma outra coisa importante de você aprender é o que é renda máxima garantida. Então, muitas vezes, fundos que são lançados na Bolsa, eles garantem uma renda máxima, né? Eles garantem que vão pagar um determinado aluguel para os cotistas.
né? E aqui podem ser, nesse caso, eles estão falando aqui que nessa lista podem ter fundos que estão em período de RMG, ou seja, que estão em período de pagar essa renda máxima garantida. E quando acabar esse período, pode ser que o fundo pague menos aluguel, porque aí realmente ele vai distribuir o aluguel que ele recebe dos seus inquilinos e não o dinheiro que está lá no caixa que ele reservou para pagar esse RMG, tá? Então, você precisa tomar cuidado com isso, porque isso pode mascarar um pouco o valor do aluguel que o fundo realmente distribui ou que o fundo realmente recebe e que ele vai distribuir no futuro. Fechado? Então, beleza. É óbvio que aqui tem fundos que estão com aluguel muito acima da média, fundos que estão com aluguel abaixo da média, fundos que estão com aluguel na média, mas só para você entender, vamos imaginar um fundo, vamos pegar o pior aqui dos 10, tá? Um fundo que paga 8,3% ao ano de rentabilidade de aluguel. O que significa isso? Significa que se você tem 100 mil reais investidos no ano, você receberia 8.300 reais de aluguel. E quanto que isso significa por mês? Isso seria em média 691 reais por mês, né? Vamos arredondar para 700 reais por mês em média. Então, 100 mil reais nesse fundo que paga 8,3% de aluguel anual, que pagou 8,3% de aluguel anual, a pessoa teria recebido 700 reais por mês. Então, pô, Guilherme, como é que eu faço para receber um salário de 1.400 reais em fundo imobiliário mensal? Você precisaria ter 200 mil reais investidos nesse fundo. Beleza? Então, é óbvio que aqui é um exemplo de um fundo, né? Tem fundos que você vai encontrar no mercado que vão pagar menos, outros que vão pagar mais. Tem que considerar aqui se esses fundos estão pagando RMG ou não, né? Como eu falei. Mas esses são os fundos que mais pagaram aluguel nos últimos 12 meses. Então, você já viu aqui em média quanto que os melhores fundos imobiliários pagaram nos últimos 12 meses de aluguel. E você já entendeu o que é amortização e o que é RMG, que você precisa considerar isso para saber de fato qual é o real retorno de aluguel de um determinado fundo imobiliário. Então esses são só alguns critérios que você precisa entender para escolher os melhores fundos imobiliários. De novo, essa lista que está aqui, a gente não está recomendando, nem eu e nem o pessoal do Invest, a gente não está recomendando esses fundos aqui, é só para realmente mostrar quais foram os fundos que mais pagaram dividendos, mas isso não significa que eles vão ser os fundos que mais vão pagar dividendos, aluguel, nos próximos 12 meses. Então, para você entender de fato como que você faz para escolher os melhores fundos, além do link para você baixar esse relatório, eu vou deixar um link também para você ter acesso a essa aula aqui. Como receber um aluguel de R$ 1.256 sem ter o imóvel. Quando você baixar lá o relatório, você pode clicar aqui nesse botão ou você pode ir no segundo link da descrição, que eu já vou deixar o acesso direto para essa aula aqui, fechado? E essa aula é excelente porque o André explica de uma forma mais detalhada como que você faz para escolher os melhores fundos imobiliários para você. Então vai lá no primeiro link da descrição, baixa o relatório, se inscreve na aula e aproveita, curte esse vídeo, dá o like, se inscreve no meu canal e compartilha com as pessoas que você acredita que vão gostar também desse conteúdo. Fechado? Então até o próximo vídeo.